todos. Vamos dar início ao nosso culto. Somos todos bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. Que juntos possamos adorar, exaltar aquele que vive para todo sempre. Que juntos possamos glorificar e render graças ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, aí cada um em seu lugar. Convide o Senhor para estar aqui. Ele já está aqui. Vamos dar a Ele a primazia e tudo aquilo que pertence a Ele. Então aí em seu lugar, ore ao Senhor. Agradeça a Deus por esse tempo, por estar aqui, pela noite que o Senhor nos guardou, pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu. Agradeça ao Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Nosso coração se alegra no Senhor por termos o privilégio de poder falar contigo nas primeiras horas do dia. E nós nos achegamos a ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos sondar. Tira de nós, Pai, aquilo que não agrada o teu coração, aquilo que entristece o teu espírito. Nos purifica, Senhor, nos santifica na tua verdade, Senhor. Vivifica-nos, Deus, nesta manhã, Senhor. Dá-nos vida, Pai, em Cristo Jesus. Que do mais profundo do nosso ser possam sair palavras, expressões que agradem o teu coração. Senhor, nos achegamos diante da tua presença, porque sabemos que tu és o único merecedor de honra, glória e todo louvor. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que habita no Santo dos Santos, onde o pecado não tem lugar. E nessa manhã, Pai, nos quebrantamos diante da tua presença e te dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Venha, Senhor, e toma as nossas vidas, Senhor. Invade os nossos corações e à medida que te adoramos, Pai, nos transforma, Pai, para que possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Mais do Senhor e menos de nós, Pai. Que o Senhor possa crescer, Pai, e nós possamos diminuir, para que a tua glória possa brilhar, Jesus. Venha, Senhor, e toma os quatro cantos desse templo, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, por quem tu és. Não apenas por aquilo que nós almejamos, mas acima de tudo por quem tu és. Espírito de Deus, toma a primazia neste lugar e sopra o teu vento. Ocupa o lugar que te pertence em nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Continue nesse espírito de adoração e vamos entronizar aquele que está acima de todas as coisas. Só Ele é o Deus Santo, só Ele é o único, vivo e verdadeiro Deus. E onde Ele está, o pecado não tem lugar. Que nesta manhã nós possamos declarar que somente o Senhor é santo. Estamos juntos, igreja. Aleluia.
Reconheça que somente Ele é um Deus santo, santo, santo. Ele é um Deus que deseja ver em nós santidade. Ele quer vidas limpas. Ele quer corações puros. Peça ao Senhor, Pai, reconheça a Tua grandeza. Reconheça que somos nada diante de Ti. Reconheça ao Senhor que somente Ele é santo, que somente Ele é digno, merecedor. Que nessa manhã cada um de nós tenha o desejo de andar diante da presença dEle em temor e tremor. Fale com o Senhor. Ele habita no Santo dos Santos. Cantemos mais uma vez. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvar. Ai, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvar, digno de louvar. Amém. Apocalipse 15 diz que grandes e maravilhosas são as obras do nosso Deus. E independente daquilo que cada um de nós esteja atravessando, que nessa manhã a gente possa reconhecer que somente Ele é o único Deus grande e temível entre todos os povos. Entregue ao Senhor aquilo que te incomoda. Confie e descanse nele. Mas não esqueça de reconhecer a sua grandeza. Amém? Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
ao Senhor. Salmos 23 nos diz que Ele nos faz caminhar e andar em pastos verdejantes. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele é nossa esperança. Não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. E que a sua bondade vai caminhar conosco em todo o tempo, sejam eles tempos bons ou tempos difíceis. E nós cantemos nessa manhã: Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho,
bondade do Senhor em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei A bondade de Deus. Sim, Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar nos faz em verdes pastos e guia as nossas vidas em águas tranquilas. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolas. Mesmo que passarmos por lutas, o Senhor há de preparar uma mesa perante-te, na presença dos nossos inimigos. Sim, Jesus, nós cremos, Pai, que a tua bondade, a tua fidelidade, as tuas misericórdias hão de nos acompanhar em todos os dias, Pai. E o nosso maior desejo é habitarmos na tua casa, em teus atos, para todo sempre. Porque está escrito, quando passarmos pelo fogo, não vamos nos queimar. E se passarmos pelas águas, não vamos nos afundar. Porque o Senhor nos conhece pelo nome. E o Senhor diz, não temas, porque eu estou contigo. Chame-te pelo nome, tu és meu. Deus, este corpo é teu. Cada um de nós te pertence, Pai. Que o inimigo não se levante, Senhor, para destruir aquilo que um dia o Senhor colocou em nossos corações. Pai, cerca as nossas vidas com a tua presença. Senhor, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, que as marcas do teu sangue sejam sobre nós, sobre cada família, sobre a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, levante a tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Jesus, para que nós possamos perceber o som da tua voz, para que nós possamos discernir o que é bom e o que é ruim. Caminha conosco, Senhor. Abre portas para aqueles que estão aflitos, que precisam do teu socorro, Pai. Porque nós sabemos que tu não é um Deus de longe, tu és um Deus de perto. Quanto menos nós imaginamos, o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque em ti nós podemos confiar. A nossa alegria vem do Senhor e é uma alegria produzida pelo teu Espírito Santo. Bendito seja o teu nome e obrigado porque nós te conhecemos. Podemos chorar, mas também nos alegramos no Senhor. Obrigado porque a nossa esperança está no Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és todo que em todos os dias possamos cantar a bondade de Deus. Amém? Podemos tomar nossos lugares. Bom dia, igreja. Esse é o momento que a gente reserva para continuar nosso tempo de adoração com nossas ofertas ao Senhor. Vai passar diante de você uma sacola. Você pode depositar aí sua oferta de gratidão nesse tempo. Se você nos visita, não é nossa intenção, nossa expectativa que você oferte. As ofertas são uma responsabilidade, um privilégio daqueles que têm essa por sua causa. Mas se você nos visita e deseja fazer esse ato de gratidão, fique à vontade para ofertar também. Esse é o nosso tempo de adorar a Deus com nossas ofertas.
Oremos juntos mais uma vez? Senhor Deus, experimentamos de Ti força, sustento, renovação, porque Tua graça derramada sobre nós, Deus, nos renova, nos revive e nos sustenta, Deus, para a vida que o Senhor tem para nós. Por vezes diante de lutas, por vezes diante de abundância, a gente sempre sabe que é o bom pastor nos conduzindo, e por isso a gente confia em Ti e entrega, Deus, ao Teu reino, entrega ao ministério dessa igreja a nossa oferta feita com fé em Ti, Senhor, para que isso seja usado para o avanço do Teu reino, para o bem do Teu povo, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer um breve aviso só que tem a ver com as ofertas aqui. Caso você seja alguém que é habituado a fazer suas ofertas, seu dízimo pelas máquinas de cartão de crédito da igreja, ou de cartão, né, de débito da igreja, você tem que mudar a sua forma de fazer essa oferta por um período, porque as máquinas deram problema, a gente está sem elas durante um período aqui, então você pode fazer suas ofertas além desse tempo de culto pelo Pix, que é o CNPJ da igreja, ou pela transferência bancária. Se você precisar desses dados, pode falar comigo ao final do culto, ou ligar aqui na secretaria que eles vão te passar todas as informações que você precisa, tá bem? Quero saudar agora aqueles que nos visitam pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E se tiver alguém aqui que nos visita pela primeira vez, a gente tem um presente para te entregar como uma boas-vindas pela tua presença aqui. Para isso eu peço que você fique em pé no seu lugar, só para que a gente te encontre e te encontrando possa te dar esse pequeno presente. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez num culto da Nova Aliança? Lá ao fundo, seja muito bem-vinda. O pessoal da recepção está chegando até você. A receber aí o nosso presente, você pode se sentar. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe e te dê um culto. Pode sentar, por favor. E aos da casa, agora a gente tem nosso tempo de reconhecer aqueles que um dia nos visitaram e visitando entenderam que aqui era seu lugar de fazer parte dessa família e agora passando pelo processo de integração serão recebidos como novos membros na nossa próxima assembleia. A gente quer que toda a igreja conheça esses nossos irmãos e por isso a gente tem os vídeos de integração agora para você conhecer um pouquinho mais dessa gente boa que está chegando na nossa igreja. Acompanha comigo aí no vídeo. Meu nome é Thaisa, eu sou do interior do Paraná, de Guarapuava. Eu vim de uma família cristã, eu fui sempre educada nos princípios bíblicos, sempre na igreja, na escola bíblica dominical. E aos 9 anos de idade eu entendi que eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador. Aos 10 anos de idade eu me batizei e aos 18 anos minha família e eu acabamos deixando de congregar na igreja que a gente congregava, lá em Guarapuava, por não concordar com alguns princípios que estavam sendo exercidos lá. Nisso a gente teve a ilusão que a gente ia conseguir caminhar sozinho, sem estar numa comunhão com os irmãos, e deixamos de ir na igreja. A gente com certeza acabou esfriando na fé, e 6 anos depois a gente voltou, graças a Deus, tocou nos nossos corações, voltamos a congregar. Em 2019, a gente se mudou para Curitiba, onde minha família e eu começamos a congregar na PIB, onde até o momento eu sou membra lá. E depois que o Bruno e eu casamos, comecei a acompanhar ele na igreja que ele se converteu e que até então também congregava. Ano passado, a gente resolveu visitar algumas igrejas para procurar um lugar que a gente pudesse servir mais, porque a igreja também que a gente estava era muito pequena e a gente queria algo para nós dois. A gente resolveu visitar algumas igrejas, a primeira que a gente visitou foi a INA e a partir de então a gente não saiu mais daqui. Meu nome é Bruno, sou o marido da Thaisa, eu não cresci num lar cristão. Os meus pais até então eram ímpios. Há 11 anos atrás fui resgatado pelo Senhor. O Senhor tirou as escamas dos meus olhos, mostrando a minha condição e o que Ele fez por mim, assim como o que Ele fez por todos aqueles que creem nele. Antes da minha conversão, eu tinha uma repulsa por religião, não acreditava em nada, mas ao mesmo tempo eu ficava muito confuso, não conseguindo imaginar que a criação e eu, o ser humano em si, tinha vindo do nada. E quando eu olhava para as pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, isso complicava ainda mais minha vida, porque eu via que o estilo de vida delas, grande parte delas, era um estilo complicado, promíscuo,
tão horrível assim como eu sou. E num determinado momento, eu conheci um homem, um irmão, chamado Rodrigo, e ele era totalmente diferente. Ele era cuidadoso nas palavras, era cuidadoso nas atitudes, ele tinha um testemunho realmente bem impecável, onde começou a gerar em mim algumas curiosidades. E aquilo ficou mais confuso ainda para mim, vendo aquele homem agir daquele jeito. E aí, vendo esse homem agindo do jeito que ele agia, falando as coisas que ele falava, eu descobri quem ele era antes dele se converter, no caso. E isso me estarreceu muito mais, porque ele vivia uma vida bem complicada, digamos assim. E aí eu fiquei com muitas dúvidas e comecei a questionar ele, o que ele fazia, por que ele era daquele jeito. E aí ele começou a falar que ele era daquele jeito porque a vida dele não pertencia mais a ele, mas sim para quem ele cria. E aí eu comecei a perguntar no que ele cria, o que ele fazia, aonde ele ia. E, em resumo, ele me propôs para começar a estudar a palavra, que é no que ele cria. E no primeiro momento eu fiquei resistente e com mais dúvida ainda, porque eu não conseguia entender como é que um homem tinha mudado, como ele mudou, crendo em palavras escritas por mãos de homens. E até então é o que eu acreditava. E até por ousadia, eu decidi começar a estudar a palavra para mostrar que aquilo não iria me convencer, que eu era mais do que homens que tinham escrito algo. E a gente começou a estudar. Ele começou a fazer uma espécie de discipulado comigo. E conforme o tempo foi passando, o Senhor foi enchendo o meu coração com a realidade da palavra dele, mostrando que aquilo ali é impossível ser escrito por mãos humanas, e sim inspirado, até que o Senhor mostrou para mim a minha real condição de pecador, podre e totalmente incorreto, e começou a mostrar que ele era Deus e que ele era perfeito. Com base nesses estudos, eu comecei a ter um entendimento maravilhoso acerca do que o Senhor fez com o povo de Israel, até que a gente chegou no Senhor Jesus, no Libertador, mostrando o seu evangelho, a sua vida, o seu ministério. E até então, Jesus era apenas uma história para mim. Mas quando a gente chegou no sacrifício, na morte, na ressurreição, o Senhor tirou as escamas dos meus olhos de um dia para o outro. E foi aí onde eu criei. Esse irmão, ele congregava num local que fica aqui próximo, na Água Verde. E desde então eu reuni lá, fui batizado até o ano passado. Amo muito os irmãos que reúnem lá. Os irmãos realmente me acolheram, edificaram a minha vida. A gente caminhou de uma maneira maravilhosa com o Senhor. Até que eu e a Thaisa, nós decidimos buscar um local que fosse um pouco mais ativo nas obras. E aí a gente está aqui hoje. E como a Thaisa falou, a gente decidiu procurar alguns locais. O primeiro local que a gente veio, eu vi uns vídeos antes da INA, achei maravilhoso, achei cristocêntrico o que foi pregado, achei que o que os irmãos estavam falando estava sendo realmente inspirado pelo Espírito. A gente veio visitar e ficou até hoje. Olá, igreja. Me chamo André, tenho 16 anos e hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Então, eu nasci em um lar cristão, sempre com os meus pais me ensinando muito sobre Jesus e sempre me levando à igreja. Então, acabou que eu aceitei Jesus muito cedo, conheci a palavra muito cedo e sempre andei conforme meus pais me diziam e conforme as leituras bíblicas que eu fazia. Então, depois que eu logo aceitei Jesus, eu já dei a entrada no curso de batismo e foi um momento que eu aprendi muita coisa. Eu entendi o meu propósito na Terra e que foi um momento de muito aprendizado para mim. Eu venho da primeira igreja batista regular de Curitiba e conheci a INA através do Sintonia 2023, onde eu pude fazer muitos amigos e conheci muita galera. E foi um momento muito especial para mim também, de muita mudança na minha vida e que eu pude me firmar na palavra e buscar mais Jesus. Então, logo após a Sintonia, eu comecei a frequentar o culto dos Adoles e logo após também comecei a frequentar o culto de domingo à noite. E está sendo um momento muito bom para mim, de muito aprendizado e que eu quero levar para minha vida inteira. E eu fico muito feliz hoje em fazer parte da igreja. Oi, igreja! Meu nome é Laís, eu sou casada com o Caio Roland, que já é membro da igreja desde o finzinho do ano passado. Eu moro em Curitiba tem mais ou menos um ano, mas eu vim de Londrina, onde eu frequentava a igreja presbiteriana e fazia parte do grupo de liderança dos jovens e também do ministério de louvor. Minha história com Jesus começou na adolescência. Mesmo que eu frequentasse a igreja com os meus pais praticamente desde que eu nasci, só em 2013, no acampamento Palavra da Vida, que eu entendi de fato o sacrifício de Jesus, o plano da salvação e entreguei minha vida a Cristo. E um pouco depois também fui batizada. Então, desde 2013 que eu conheço de ouvir falar a Igreja Nova Aliança, porque várias das minhas amigas de acampamento eram daqui, mas só em 2021 que eu vim pela primeira vez no culto de jovens com o Caio, que já frequentava aqui a igreja. E eu gostei muito. O que mais chamou a nossa atenção aqui na igreja foi a seriedade do ensino bíblico, esse compromisso com a palavra e também os amigos que a gente já tinha aqui, mas eu pessoalmente fui muito bem recebida e muito bem acolhida pelos irmãos que eu ainda não conhecia.
Nesse último ano, eu tenho frequentado algumas das atividades semanais da igreja, tenho aprendido muito, tem sido uma bênção na minha vida, então estou muito animada de poder fazer parte oficialmente da igreja e servir ao reino como membro da Nova Aliança. Legal, como eu disse para vocês, gente muito boa chegando, gente muito querida que vem para servir, para participar da nossa igreja. Não sei se tem alguém deles presentes aqui. Laís, André, Bruno, Thaisa, alguém presente aqui? Nessa manhã, não. Laís e André acho mais difícil, mas Bruno e Thaisa, volta e meia estão por aqui também. Quando você encontrar com eles, dê o seu abraço de boas-vindas nesse casal querido. Tá bem? Agora a gente vai orar pela escola dominical, pedindo a Deus que Ele abençoe esse tempo de estudo. E eu te convido a orar comigo mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que a gente tem recebido nessa manhã, por meio do louvor, Deus, que a gente canta juntos, por meio da comunhão, Deus, que nos faz viver esse tempo de família, e Deus, por meio do estudo da palavra que a gente vai receber agora, Pai. Abençoa aqueles que aqui permanecem, Senhor, com o coração aberto para te ouvir, para receber, para acolher aquilo que vem do teu coração para o nosso, Senhor. Mas também a gente pede que teu Espírito Santo presente nesse lugar, Deus, passeie pelas salas da EBD aqui, Deus, para que a palavra de Deus transforme corações desde essa primeira infância, como a gente ouviu aqui na história do André. Teu poder é grandioso, Pai, para fazer grandes coisas nessa manhã, e a Ti a gente confia, Deus. Esses são tão preciosos para nós, nossos alunos e professores da escola dominical. Abençoa, Deus, o restante da nossa manhã, a gente pede em nome de Jesus. Amém. Professores, alunos, podem se dirigir às suas classes. Convido aqui à frente o pastor Marcelo para nos conduzir no estudo da palavra. Tenham um ótimo culto. Bom dia, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã, que Deus possa continuar ministrando às nossas vidas e aos nossos corações, e principalmente que tenhamos frutos a partir da palavra do Senhor sendo aprendida por nós e principalmente praticada por cada um de nós. Essa semana para mim foi uma semana bem diferente, um pouco atípica. Até no domingo passado, se você estava aqui no culto de ordenação, você vai lembrar que o pastor Robson contou algumas histórias, do seu começo de caminhada, de ministério e tudo isso, algumas lembranças, e eu lembro que uma das frases que ele usou, e me corrija se eu entendi errado, mas ele falou um pouco sobre a ideia de não ser tão saudosista assim, era isso, em linhas gerais. Tem lembranças, mas... Agora, essa semana, para mim, foi uma semana muito saudosista, porque eu estive num lugar em que foi marcante na minha vida, no sentido de que, no meu começo de caminhada ministerial, foi aonde eu tive mais profundamente um relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então, foi um lugar em que normalmente eu olhava para alguns pontos daquele lugar, era uma base missionária. Eu lembrava de muitas histórias que eu vivi ali, de coisas que para mim foram impactantes. E num dia eu estava meditando no texto sobre Naamã, e sobre aquela menina, a obediência dela, a certeza dela e a convicção dela de que Deus era um Deus que poderia fazer milagres. E eu estava lembrando sobre essa questão de testemunho, de coisas assim, e isso foi martelando na minha mente. E não por acaso, revendo alguns escritos que eu tinha aqui, também fui confrontado um dia, eu acho que quinta-feira, por uma pregação que também eu tinha ouvido do pastor Robson, se eu não me engano, à noite, em que ele estava expondo o texto de 1 João, e falando sobre a ideia de um discípulo amoroso e o que era possível e impossível, baseado no texto de 1 João, capítulo 2, nos primeiros versículos.
E uma das coisas que me chamou a atenção era a impossibilidade para um cristão ou para um discípulo amado de odiar o seu irmão. Que isso era impossível a um discípulo. E eu fiquei pensando muito nessa ideia. Primeiro pensando naquela menina e depois pensando muito nessa ideia sobre a impossibilidade na minha vida como cristão de odiar ao meu irmão. E eu comecei a buscar o que seria essa ideia de odiar e odiar ao meu irmão, né? Porque num primeiro momento, quando eu olho para as pessoas, quando eu estou aqui, quando eu me relaciono com as pessoas, não sinto ódio no meu coração. De maneira nenhuma, não há um ódio no meu coração. Eu olho para alguém e falo assim, nossa, odeio aquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Não, de maneira nenhuma. Mas eu comecei a entender de que muitas vezes, quando eu priorizo mais a minha própria vida, em detrimento à vida do meu irmão, ali eu estou odiando ao meu irmão, porque a minha vida é mais importante do que a dele. Eu, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, porque quantas vezes eu priorizei a minha própria vida, eu busquei, Senhor, olha, o que o Senhor quer falar comigo? E eu sabia então que traria a mensagem hoje. Eu falei que, Senhor, fala comigo aquilo que primeiramente o Senhor quer falar comigo, mas também aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. E eu fiquei pensando, então, e eu gostaria, como sempre gosto de fazer, né, vocês já estão escolados nisso, eu acredito, começar de novo com uma pergunta. Né, eu sempre gosto de começar com as perguntas. O que significa para você pertencer a Cristo? O que é essa ideia para você de você pertencer a esta família, de você pertencer a Cristo verdadeiramente? O que isso soa para você dentro do seu coração e da sua mente quando você diz, eu sou dele, eu pertenço a ele? O que isso te traz à memória? Lembro que quando nós tomamos, e cada um de nós, ou a grande maioria de nós aqui, um dia tomou uma decisão por Cristo. Um dia reconheceu a necessidade que você tinha de uma mudança de vida, a necessidade que você tinha do perdão dos seus pecados, mas principalmente a necessidade de uma vida com propósito, para você viver aquilo para o qual você foi criado a viver. E segundo as Escrituras, nós fomos criados para viver para o louvor da glória dele. E aí entendemos então de que nós precisávamos novamente de dar um sentido à vida. Nós precisávamos reconhecer o que Jesus fez na cruz por nós. Nós precisávamos desse perdão para as nossas vidas, porque éramos pecadores. Mas o que mais isso implica na minha e na sua vida, de fazer parte desta família, de pertencer a Jesus Cristo? Quando nós pensamos, então, sobre esta ideia de pertencer a Cristo, a vida que Jesus nos propõe a dar, a vida que Jesus nos chama a viver, é uma vida em abundância. Ele vai dizer lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que representa esta vida em abundância? Essa vida em abundância, ela tem que ser uma vida plena. Ela tem que ser uma vida em que ela não é repetitiva nas coisas que fazemos. Ela tem que ser uma vida que, no final das contas, o que fazemos geram frutos para a eternidade. Geram obras para a eternidade. A Bíblia nos fala de que um dia todas as nossas obras passarão pelo fogo, muitas daquelas que são palha queimarão. Mas aquelas que verdadeiramente forem preciosas, essas permanecerão. E Ele quer então que nós ocupemos as nossas vidas expandindo o seu reino. Entendendo de que essa vida em abundância para cada um de nós, é nós sairmos do nível da mediocridade, em que muitas vezes nós nos acostumamos a viver, para que possamos verdadeiramente viver essa vida em que Ele é glorificado a partir das nossas vidas. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Segunda Timóteo capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4.
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos nesta manhã, mais uma vez diante do Senhor, pedindo ao Pai que, iluminados os olhos do nosso coração, diante da Tua palavra, que as verdades contidas nesse texto sejam reveladas a cada um de nós. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor possa ministrar graça a partir da minha vida, usa-me conforme apraz o Teu coração. Deus, e peço que, tanto a minha vida quanto a vida dos meus irmãos, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que a Tua palavra quer nos comunicar nesta manhã. Senhor, que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto, naquilo em que nós nos acostumamos a viver, para viver a vida proposta pelo Senhor. Que haja um entendimento da nossa parte sobre viver essa vida em abundância, mas também que haja um entendimento da nossa parte sobre aquilo que somos chamados a viver a partir do que esse texto nos exorta e nos encoraja. Senhor, e peço para que nesta manhã o Senhor possa, ó Deus, através do Teu santo e doce Espírito, ó Deus, trazer, Pai, tudo aquilo que precisamos aprender. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra, em que Paulo está escrevendo, Paulo já está vivendo o final dos seus dias, quando ele escreve essa epístola a Timóteo, ele já sabe que praticamente a sua vida está no fim, e ele vai dar alguns conselhos para Timóteo. E ele vai introduzir a sua epístola apresentando que os tempos não são fáceis. Ele vai falar de muitos daquela região onde Timóteo estava, que começaram a abandonar esta caminhada ou esse compromisso mais profundo com Deus, que começaram a voltar a viver as suas próprias vidas. E aí ele vai dizer, olha, os dias são difíceis, os dias são complicados, mas para você eu quero te dar algumas instruções para que você saiba como viver nesses dias que são difíceis, nesses dias que são complicados. E a primeira coisa que ele vai dizer então é que Timóteo precisava buscar forças no lugar certo. E buscar forças no lugar certo, ele já vai nos dizer ali e apresentar. Timóteo, olha, a situação está muito difícil, mas fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não há nenhum outro lugar que nós vamos poder encontrar nas nossas vidas força suficiente e encorajamento suficiente para as nossas vidas, que não seja em Cristo Jesus. E eu quero dizer que nós, que somos humanos, e eu acredito que a maioria de nós aqui, nós somos relacionais, gostamos de estar com pessoas, gostamos de, muitas vezes, receber um abraço encorajador, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Isso faz muita diferença na nossa vida. Mas o verdadeiro lugar de nós encontrarmos força é estando diante dEle e buscando nele todos os dias o fortalecimento que nós precisamos. Nós precisamos lembrar que a nossa fé, ela é cristocêntrica, ela é fundamentada na ressurreição dEle, porque Ele ressuscitou, porque Ele então tem toda a autoridade sobre todas as coisas. É nele que nós podemos encontrar encorajamento e a força suficiente para as nossas vidas. Ele vai usar muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, Ele vai usar muitas vezes mensagens que são pregadas, e que falam muito e tocam muito ao nosso coração, mas isso de maneira nenhuma pode substituir a minha e a sua busca, em buscarmos um relacionamento com Ele, em buscarmos a palavra dEle para as nossas vidas todos os dias, em dependermos dEle em tudo o que fazemos, porque Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer, e nós não podemos fazer nada sem Ele.
Nós precisamos entender de que a nossa fé é fundamentada num Deus vivo, num Cristo vivo e ressurreto, que está assentado à direita do Pai. E porque Ele está vivo, porque Ele é aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e por isso então Ele conhece tudo aquilo que podemos passar, que já passamos e que iremos passar, e sabe o que é melhor. Mas nós muitas vezes buscamos forças em outros lugares. Nós buscamos forças em frases motivacionais, em que essas frases nos sirvam de combustível para aquele dia. Podemos buscar forças em versículos, em tantas coisas, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas nós precisamos lembrar de que isso jamais pode substituir o fundamento, o alicerce, a pedra angular para as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Ele, que é aquele que nos chama a caminhar com Ele, que nos chama a fazer coisas pelo reino de Deus, Ele é quem nos capacita para todas estas coisas. Nós precisamos lembrar que toda capacitação vem dEle. Quando Ele diz lá em Atos, olha, o Espírito virá para que vocês recebam poder para testemunhar. O poder que precisamos, no final das contas, vem dEle. Então nós precisamos lembrar de que um abraço é bom, e não deixe de abraçar como encorajamento. Palavras encorajadoras, exortadoras são boas, e não deixe de falar, não deixe de animar e encorajar. Mas principalmente que você seja fortalecido no Senhor, e que você encoraje outras pessoas a serem também fortalecidas no Senhor. Porque nesses dias que são maus, não há outro caminho, não há outro alicerce e outro fundamento que não seja Ele. Eu estava pensando, então, enquanto eu lia esse texto, quantas vezes eu deixei de buscar forças no lugar certo? Que simplesmente aquilo que eu experimentava em alguns momentos da minha semana, de repente, um versículo que eu li ali, você fala, puxa, isso é legal. Ou quando alguém chegava para mim, puxa, olha, você é uma pessoa especial, que legal, e vinha me dar. Gente, isso não substitui a nossa busca por Ele. Por isso, para que nós possamos viver esses dias maus, nós precisamos buscar forças no lugar certo. E o fortalecimento e o encorajamento está sempre nele. É a graça dele derramada sobre nós que vai nos permitir isso. A segunda coisa que nós vamos poder perceber, então, é que, além de buscar forças no lugar certo, na nossa caminhada cristã nós precisamos sempre ter uma vida de aprender e de ensinar. E esse aprender e ensinar faz com que eu me lembre o que Jesus vai nos dizer, lá em Mateus, no capítulo 28, primeiro nos encorajando, dizendo, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele vai dizer, então, de que nós devemos fazer discípulos. Mas para que eu possa fazer discípulos, eu preciso ser um discípulo. Por isso eu preciso aprender a todo momento. Eu preciso caminhar com pessoas na minha vida e preciso ter esse relacionamento com pessoas que eu possa prestar contas e que eu possa ser discipulado por elas. Nós muitas vezes estamos esperando que um dia a liderança dessa igreja chegue aqui de púlpito e fale assim, olha, a partir de hoje nós vamos instituir que o discipulado vai ser obrigatório para todo mundo, então nós vamos... Não, nós temos que buscar sermos discipulados e temos que buscar discipular. Precisamos buscar pessoas maduras, precisamos buscar a liderança da igreja para dizer, olha, eu quero ser discipulado. Assim como se formos desafiados a discipular alguém, deixar claro, olha, eu estou sendo desafiado a discipular alguém. Mas nós precisamos entender de que se nós entendemos de que a caminhada cristã é como uma corrida em que passamos o bastão, e nós vimos isso numa conferência missionária, falando sobre isso, de que nós recebemos um bastão, nós não recebemos apenas um bastão em relação a sermos cristãos,
Nós recebemos um bastão de sermos discípulos de Jesus. E em sendo discípulos de Jesus, nós somos também chamados a fazer outros discípulos. E fazer discípulos, isso vai demandar das nossas vidas tempo. Tempo de primeiro buscar a palavra. Tempo de conhecer Jesus profundamente e intimamente. Para que possamos também gerar em outras pessoas Jesus. Apresentar Jesus. Apresentar de que Ele é o único e suficiente Salvador. O que nós ouvimos da parte dEle, nós precisamos também passar a outros. Jesus, Ele queria seguidores de todos os lugares, de todas as nações. E nós muitas vezes achamos que quando lemos essa mensagem de Mateus 28, nós automaticamente ligamos ela à ideia de missões. E falamos que Mateus 28 é para os missionários que precisam ir aos povos, e precisamos ir aos povos pregar o Evangelho. Mas eu e você precisamos fazer discípulos. Eu e você precisamos lembrar que nós somos chamados a deixar um legado. É como se fossem correntes, em que elas têm elos que vão se interligando, e nós vamos então gerando uma corrente gigantesca. Mas eu posso simplesmente quebrar esse elo a partir de mim. E não é o que eu sou chamado a fazer. Eu sou chamado a fazer discípulos. Eu lembro que, por isso que eu falei que essa semana foi uma semana em que eu pude perceber algumas coisas que foram marcantes na minha vida e que hoje, para mim, já não fazem tão parte da minha vida. E aqui, se me permitem, eu estaria até confessando um pecado diante de vocês. Porque eu comecei a me envolver com coisas do ministério. Eu comecei a me envolver cada vez mais com as coisas do dia a dia. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. E as coisas ministeriais são importantes. Entender o meu chamado e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus e fazer isso com esmero e com excelência faz parte da minha caminhada. Mas eu nunca posso abrir mão de entender que eu sou chamado a fazer discípulos. Eu sou chamado a testemunhar, eu sou chamado a pregar o Evangelho. Nós vimos aqui agora num testemunho, né? É Bruno, é isso? Do Bruno. O Bruno vai dizer, olha, eu olhei para a vida de alguém e eu via que aquilo lá era diferente, eu fui conversar com ele e essa pessoa começou a estudar a Bíblia comigo, começou a compartilhar comigo e de repente eu entendi, é esse Jesus que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, isso é fazer discípulos. Nós temos sido desafiados ao longo desses meses, não sei se você recorda ainda disso, de sermos mais intencionais se estamos lá na fila do supermercado, a buscarmos conversas espirituais, a falarmos com as pessoas como você está, como está sendo a sua vida. Muitos deles vão dizer, estou cansado. Muitos deles vão dizer, para mim está difícil. E nós temos uma grande oportunidade de dizer, olha, conheço alguém que pode aliviar o seu cansaço, e não só o seu cansaço físico, mas o seu cansaço da vida. Nós precisamos continuar fazendo testemunhas na nossa caminhada. O fato de você estar ocupado com as coisas ministeriais, estar ocupado porque você tem um cargo na igreja, estar ocupado com tantas coisas que a vida começa a nos impor, isso não te torna menos responsável em fazer discípulos e em deixar um legado. Nós somos chamados a aquilo que nós recebemos a transmitir. E a transmitir para pessoas, que essas pessoas se tornem fiéis seguidores de Cristo, para que eles possam transmitir também a outros. Precisamos viver uma vida de aprender e ensinar. Fazer discípulos. Fazer discípulos não é fácil, gente. Porque fazer discípulos envolve a ideia e o meu compromisso em ser um discípulo.
para que eu possa ensinar com autoridade, para que eu possa ensinar algo que realmente faça sentido para mim, para que eu possa ensinar com maestria a outra pessoa. Fazer discípulo demanda de mim conhecer Jesus intimamente e profundamente todos os dias. Fazer discípulo implica em uma vida de santidade. Fazer discípulos implica em uma vida em que eu considero o meu próximo superior a mim mesmo. Aonde ele é alguém muito estimado por mim. Para que eu possa cumprir o que a lei diz, amar a Deus e amar o meu próximo. Fazer discípulos requer um preço. E eu tenho que estar sempre disposto, pelo fortalecimento que eu recebo nele, a pagar esse preço. Em terceiro, eu sou chamado também a servir com excelência. Dentro da nossa caminhada cristã, nós somos chamados também a servir com excelência naquilo que somos chamados a fazer. E isso eu não estou falando simplesmente somente se você é chamado a fazer parte de um ministério na igreja. A partir do instante em que você passa a pertencer a esta família, a partir do instante em que você passa a viver esta caminhada com Cristo, você já é chamado a fazer discípulos, você já é chamado a testemunhar, você já é chamado a compartilhar o Evangelho. E nós precisamos, então, executar com excelência todas as tarefas que nos são dadas pelo Senhor. Eu não sei se para você isso é algo importante, mas eu vou dizer para mim como filho primeiro e depois como pai. Como filho, eu lembro que alegria era para mim quando eu recebia no colégio, né, na época que eu estudava, então, a gente recebia diplomas ou certificados de honra ao mérito porque você atingiu uma nota mínima lá que era acima da média da escola. Quando eu chegava em casa com aquilo lá, eu compartilhava isso com tanta alegria para os meus pais, dizendo assim, olha, eu fui honrado com excelência por aquilo que eu me dediquei. E isso trazia satisfação ao meu coração. Eu lembro que, como pai, muitas vezes as minhas filhas também chegavam com essas coisas, né, de, olha, eu recebi hoje, lá na escola, um carimbo aqui dizendo de que, olha, eu fui muito bem. E você, puxa, que bom. Nós nos sentimos honrados, nós nos sentimos alegres. Gostamos que os nossos filhos tirem notas máximas. Ansiamos muitas vezes tirar notas máximas naquilo que fazemos. Ficamos felizes quando vemos as Olimpíadas, os atletas do nosso país, quando eles conquistam uma medalha e falamos assim, puxa, que legal. Ele conquistou aquilo pelo qual ele batalhou há muito tempo. E normalmente nós brasileiros, nós quase sempre não nos contentamos com o segundo lugar. Para nós ou é campeão ou é medalha de ouro ou para nós não serve. Mas na nossa caminhada cristã, para nós muitas vezes parece que qualquer lugar está bom. Se eu passar ali na média raspando, para mim está ótimo. Mas nós devemos buscar viver as coisas do reino de Deus com excelência. Paulo ele vai dizer, olha, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Não basta ser apenas um soldado, precisamos ser um bom soldado. Deus, Ele não apenas nos dá ordens, mas Ele a todo momento nos dá o poder para obedecer a esta ordem e fazer com excelência o que nos vem à mão. E como é gratificante, nós podemos fazer as coisas com excelência. Que quando você chega ao final, você percebe o que fez. E você glorifica ao Pai por aquilo que você fez. Porque você sabe que tudo vem dEle. A capacitação vem dEle. Mas nós precisamos aprender a sermos bons soldados. A dedicar a nossa vida a fazer com excelência. Nós muitas vezes cobramos dos outros excelência naquilo que fazem. Não nos conformamos com atendimentos ruins quando somos clientes, porque a gente sempre vai dizer, não, eu estou pagando, ou eu pago impostos e quero um serviço público de qualidade. Não que esteja errado você querer estas coisas, mas o quanto nós também nos dedicamos a oferecer o melhor.
Esse é o desafio que nós temos também aqui. E em quarto, nós temos que decidir todos os dias viver para o Rei. E decidir viver todos os dias para o Rei é uma decisão que, na teoria, ela é muito bonita, mas na prática ela requer muito de nós. Porque Paulo ele vai dizer o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Mas se você for parar para pensar, a maioria de nós, e eu me incluo na lista, nós não fazemos exatamente o contrário. Nós passamos a nos ocupar tanto com as coisas que nos cercam, nós passamos a nos ocupar tanto com o dia a dia das nossas vidas, afinal nós temos que pagar boleto, nós temos que trazer o leitinho das crianças para casa, nós temos que buscar sempre ter uma vida melhor e tudo isso, e não que essas coisas estejam erradas, mas nós priorizamos essas coisas em detrimento ao reino de Deus. E ele vai dizer, olha, nenhum daqueles que é chamado a viver essa vida, ele pode ter um outro compromisso maior que não seja com o seu Senhor, em servir, em agradar aquele que o alistou. O estilo de vida que nós precisamos ter é uma vida de compromisso com aquele que requer de nós, uma vida totalmente dedicada a Ele. Mas nós estamos cada vez mais nos ocupando de tantas outras coisas. Como eu disse, eu me ocupei por muito tempo, e me ocupei até essa semana, porque eu estou orando muito por mudança. Me ocupei tanto essa semana com ministérios, com as coisas dessa vida, com perseguir, puxa, preciso de sustento, preciso não sei o quê, preciso cumprir isso, preciso cumprir aquilo, preciso metas e bater metas e dobrar a meta e fazer isso, fazer aquilo. E no final do dia eu dizia, Senhor, o Senhor entende, né? O Senhor entende que eu estou vivendo. E tenho ocupado a minha vida. Muito mais com as coisas que eu tenho julgado como prioridade. Como? Em buscar, ao invés de buscar. Qual é a sua vontade para mim? Senhor, qual é o seu desejo para mim? Você pode, inclusive agora, estar analisando a sua vida e dizendo, mas vem cá, eu não tenho alternativas. Não tenho meios, né? Porque olha, tenho a minha agenda ocupada, eu tenho tantas coisas a fazer, eu tenho tantos, né, atendimentos que como, né, dentro do meu ministério, como pastor, como missionário, como não sei o quê, tenho tantas coisas a fazer no meu dia a dia. Tenho a minha clínica, tenho, né, o meu trabalho, tenho trabalho de manhã, trabalho à tarde, vou para a faculdade à noite, enfim, o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as minhas circunstâncias. Mais uma vez, eu não estou dizendo que estas coisas estão erradas, que você tem que literalmente, não, a partir de hoje vou chutar o balde e largar tudo. Não é isso. Mas se antes destas coisas eu não colocar o reino de Deus como prioridade, e entender que mesmo vivendo estas coisas, lá eu tenho que ser testemunha, lá eu tenho que fazer discípulos, é lá que eu vou literalmente ser um cristão verdadeiro, porque muitas vezes buscamos ser cristãos somente no meio daqueles que nos cercam, que já são também pertencentes à família, porque temos que dar um bom testemunho entre nós também, né? Porque senão o que os irmãos vão pensar de mim? Não. Eu preciso ser cristão em todo lugar, em todo momento. Você e eu, nós somos feitos para viver muito mais do que temos vivido. A vida cristã, ela é uma vida fantástica, gente. Por mais que ela não seja uma vida fácil. Há, né, muitas vezes, dentro do nosso coração, aquele sentimento mais... Eu sei que me falaram de que eu passaria por algumas dificuldades. Mas a vida cristã, no final das contas, não é isso de que, olha, tomei uma decisão por Jesus, e agora então eu preciso vir na igreja. Isso não é a vida cristã? Não, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é um compromisso com Ele. A vida cristã é fazer a vontade dEle em todo tempo, em todo lugar aonde você estiver.
A vida cristã é buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de qualquer coisa, sabendo de que Ele é verdadeiramente fiel para nos prover o que iremos vestir, o que iremos comer, segundo Ele diz. Mas a vida cristã, ela não é uma caminhada fácil. Por isso que você vai perceber que ao longo das Escrituras, e principalmente no Novo Testamento, nós vamos muito ter essa figura de batalha, de guerra, soldado, né? Em Efésios vemos a armadura, coisas assim, remetendo a uma ideia de que nós vivemos numa constante guerra, porque não é fácil. Eu nunca vivi um ambiente de guerra. Creio que, né, se eu chamasse o pastor Santareno aqui, ele seria a pessoa mais habilitada a dizer o que é um ambiente hostil e um ambiente de guerra. E normalmente, num ambiente de guerra, você tem que estar atento a todo momento, porque você nunca sabe de onde o inimigo vem. Num ambiente de guerra, você não encontra descanso físico muitas vezes. Você sempre tem que estar atento. Mas a diferença é de que nesta guerra, ele já venceu. A diferença é que, segundo o Apocalipse diz, vencerão com ele também todos aqueles que são pertencentes a ele. Aqueles que têm a ele como Senhor e Salvador da sua vida, vencerão com ele também. A diferença é que numa guerra, como nós vemos nos dias de hoje, como era também muitas guerras do passado, muitas vezes o soldado ele vai para a batalha, ele vai sozinho, junto com outros soldados. Mas nessa guerra, aquele que nos arregimentou, ele está conosco. Ele está lá no campo de batalha. Ele está lá no fronte de batalha, sempre conosco. Por isso, nós precisamos entender de que a nossa vida é muito mais do que pagar boleto. A nossa vida é muito mais do que buscar os primeiros lugares. A nossa vida é muito mais do que simplesmente viver uma vida comum. Nós somos chamados para viver algo extraordinário. Ou como nós, se você não assistiu, né, eu recomendo que eu faça, no YouTube nós tivemos uma série de pregações no mês passado, né, chamado Sobrenatural. Nós somos chamados a viver o sobrenatural, ainda que sejam nas coisas mais simples e cotidianas do nosso dia a dia. Porque nós pertencemos a um reino, nós pertencemos a um rei, nós somos chamados e fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós fomos chamados a viver além do que muitos de nós temos vivido. Pode ser que você fale para mim assim, olha, mas o que eu tenho vivido é para o reino. Glória a Deus, permaneça. Mas permaneça firme. Não deixe que isso seja roubado de você. Mas de repente pode ser que você esteja como eu, que entende que, olha, estou procurando fazer com esmero aquilo que eu recebi, estou ocupado com tantas coisas, mas eu preciso lembrar que eu sou chamado primeiro a estar aos pés dele, porque ele é que me fortalece, a buscar forças no lugar certo. Sou chamado a aprender com ele, mas a ensinar sobre ele também. Também sou chamado a fazer tudo com excelência, porque ele é quem me capacita no final das contas, em relação a isso. E eu sou chamado também a viver uma vida em que eu decido todos os dias tornar ele a minha prioridade e tornar a minha vida para ele o principal. Não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou, é que Paulo vai nos dizer. Que desafio nós temos, viver para ele, para que a partir desta vida com ele, possamos gerar outros discípulos fiéis, que também vão viver uma vida para ele. Vamos orar.
Senhor, nesta manhã eu oro para que, na minha vida e na vida dos meus irmãos, daqueles que hoje se identificam com esta palavra ou alguma parte desta palavra, que, ó Deus, possamos aplicar, ó Deus, nossos esforços, nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Em primeiro, estar no lugar certo para buscar forças em Ti, porque o Senhor é quem me fortalece. Quando Paulo nos diz em Filipenses, no capítulo 4, de que ele pode todas as coisas no Senhor que o fortalece, Deus, Ele nos lembra de que Ele viveu por tantas situações, muitas vezes situações favoráveis, outras situações desfavoráveis, mas Ele não colocava os seus olhos nas situações, os seus olhos permaneciam fitos no Senhor. E que nós também, a despeito das nossas realidades, ó Deus, que sempre os nossos olhos estejam colocados no Senhor e que nós sempre lembremos de que é a Tua graça que nos fortalece, é que a Tua graça nos basta. Então que nos fortaleçamos na Tua graça todos os dias. Senhor, e que esta graça que nos fortalece, ela possa gerar em nós esse compromisso, primeiro de sermos discípulos do Senhor, mas sermos discípulos do Senhor a partir da vida de alguém que consideremos uma pessoa idônea. Deus, porque como é precioso prestarmos conta, como é precioso sermos ensinados, como é precioso caminharmos juntos de alguém. Senhor, mas também como é precioso discipularmos alguém. Ó Deus, ensinar esta pessoa a ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E nos ajude quanto a isso, a fazermos discípulos. Precisamos voltar a esta essência, de sermos intencionais, de não esperarmos uma, ó Deus, ordem da liderança, ou uma sugestão de uma liderança da igreja, mas que nós sejamos intencionais, prestando conta sim à liderança que temos, mas Senhor, que sejamos intencionais em fazermos discípulos, pregando o Evangelho e discipulando pessoas. Senhor, o Senhor nos dá, ó Deus, tantas coisas a fazer que muitas vezes pensamos que não somos capazes, mas o Senhor é quem nos dá, ó Deus, toda a capacidade. O Senhor nos diz que, ó Deus, seríamos testemunhas, mas para que sejamos testemunhas, receberíamos o poder. O Senhor diz também nas suas escrituras que fiel é o que chama, o qual também o fará. E se o Senhor nos tem chamado, ó Deus, no trabalho onde estamos, no ministério que recebemos, que sejamos, ó Deus, excelentes naquilo que façamos, não para o nosso próprio mérito, mas para que a glória seja do Senhor, porque entendemos que tudo vem do Senhor, mas que busquemos com excelência servir ao Senhor aonde estamos. Senhor, e que desafio temos de não nos envolver na nossa vida civil, quando Ele diz aqui, Senhor, em buscar, ó Deus, viver a nossa própria vida, como prioridade a despeito daquilo que o Senhor tem para que nós vivamos. O Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe que temos, ó Deus, compromissos a serem honrados. Mas, Senhor, que saibamos que o principal compromisso que temos é com o Senhor, que a nossa vida depende do Senhor, que o êxito do que fazemos depende do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ensina a entendermos que para sermos bons soldados, nós não fazemos mais a nossa própria vontade, mas fazemos a vontade daquele que nos arregimentou. E nós queremos andar em obediência ao Senhor. Senhor, e a minha oração é que a começar em mim nesta manhã, que eu possa ser não só um bom soldado, mas uma boa testemunha também do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe vocês. Pastor Juba. Breves avisos finais aqui para toda a igreja. Quero contar para vocês uma notícia de alegria. Nessa semana nasceu a Cecília, a filha do Diego Gaspar e da Priscila. Tem uma fotinho dela aí. Essa de cá é a Eduarda, filha do
Wender e da Caroline, que nasceu na semana anterior, as duas crianças aí que a gente recebe com alegria aqui na igreja. Além disso, eu tenho que te lembrar das caixas de Natal para os nossos missionários. Os nossos missionários aqui que a gente sustenta pela igreja recebem como presente dessa igreja de Natal uma caixa com os presentes que a gente reúne da igreja. Essas caixas estão à disposição na entrada do Salão Verde, e lá tem uma caixinha que vai ser enviada para cada missionário nacional. Você pode dar uma olhada nessas caixinhas, pensar num presente que seja legal, bacana, um teu carinho para um missionário que talvez seja mais próximo, ou para todos, não importa, não tem porque só para um, né? Mas essas caixas vão estar ali disponíveis para você trazer alguma lembrança, algum presentinho para esses missionários, mais 2 domingos, tá bom? Então, se você tem um desejo de fazer essa sua oferta, se apresse, porque em 2 semanas elas vão ser retiradas, para dar tempo de enviar e chegar até o Natal. O único pedido é que, seja lá o que você imagine que possa ser um presente seu, cuidado com o peso desse produto, porque vai ser enviado por encomenda de correio, então o peso às vezes encarece demais o envio, né? Então, talvez não seja o momento de você enviar uma geleia para eles, mas uma coisa mais leve, enfim. Pense aí, que Deus coloque no teu coração como participar disso também. E falando em missões, quero só contar para vocês que ontem a gente fez uma incursão missionária, uma breve viagem missionária com a juventude. Acho que eu tenho algumas fotos aí. Essa é a nossa ida para Ilha das Peças. O que tiver mais aí pode ir passando. 2 horas de ônibus, 1 hora de barco quase para chegar na Ilha das Peças, onde tem uma comunidade local lá que é evangelizada, em certo sentido, tem igrejas locais lá, uma Assembleia de Deus, uma comunidade, e a gente foi lá nessa comunidade evangélica, que é cuidada pelo Conrad, um irmão nosso da igreja menonita do Xaxim, e ele tem um projeto lá de atender e cuidar dessa comunidade. A gente foi conhecer para espiar o campo, de repente Deus tem um futuro para a gente agir junto. Talvez vocês ouçam muito mais falar da Ilha das Peças ano que vem do que a juventude está aprontando por lá, tá bem? E meu último aviso para todos aqui é que nessa quarta-feira é um novo feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, que era um feriado do Estado de São Paulo, virou um feriado nacional, e por isso a gente tem um ótimo momento para fazer o piquenique da nossa igreja. É um feriado no meio da semana, a gente imagina que nem todo mundo viaja, por isso a gente reservou o acampamento Betel para reunir nossa igreja lá e passar o dia juntos, tendo um bom culto pela manhã, um almoço muito gostoso. Nos prometeram costela de chão e galetos de frango assados, vai estar incrível. Você pode participar disso, e tudo que o Betel oferece é uma estrutura muito legal para a gente passar o dia. Então toda a igreja está convidado. A gente tem já perto de 100 inscritos, mas talvez falte o seu nome, a sua família ali presente, e eu queria muito, muito, muito te encorajar a estar junto com a gente. Ano passado foi uma delícia e queria que você participasse disso também. Por isso, no final, aqui na saída, eu vou estar reunindo as inscrições. Eu preciso passar até amanhã para a organização do Betel o número de participantes. Então, por favor, se você pudesse se inscrever hoje, ajudaria muito. No mais tardar, amanhã de manhã, liga aqui para a secretaria da igreja e dá seu nome, tá bom? Então, aqui os valores: R$50 adultos, 30 para as crianças. Isso é um valor subsidiado, custa um pouquinho mais, a igreja está investindo nisso para que todo mundo vá mesmo, mas se para você, para sua família, esse valor ainda é pesado, por favor, fale comigo, a gente quer que você participe e pode te ajudar também desse jeito. E por fim, quem vai, a gente pede, além da sua inscrição, da sua participação, que cada família leve 2 bebidas, suco, refrigerante, chá, o que te agrada mais, para a gente juntar tudo lá e ter à disposição para todo mundo durante o dia. E se você puder levar um bolo ou um salgado para o café da tarde, também me informe ali na hora da inscrição, que no meio da tarde a gente reúne tudo que todo mundo levou e faz um cafezão gostoso também. Um dia muito especial, essa quarta-feira, esteja com a gente. No mais, busque forças em Deus, aprenda e ensine dessa palavra maravilhosa, sirva de coração e com todo o coração. Escolha hoje viver para o Senhor Jesus. Um bom domingo a todos. Deus te abençoe.